Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como os Estados Unidos, durante a administração de Jimmy Carter, facilitaram o nascimento da ditadura teocrática do Irã, liderada pelo Ayatollah Khomeini. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade, e só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a MoveOn resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a MoveOn é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Para entender a Revolução Iraniana e o papel de Jimmy Carter, precisamos primeiro olhar para o cenário global dos anos 70. Era uma época de profunda incerteza e transformação. Nos Estados Unidos, o escândalo de Watergate e a saída desonrosa do Vietnã haviam abalado profundamente a confiança do povo americano em suas lideranças políticas. Economicamente, o mundo estava sentindo os efeitos da crise do petróleo de 1973, quando os membros da OPEP, liderados por países árabes, impuseram um embargo de petróleo que fez os preços dispararem. Nesse contexto, o Irã, grande produtor de petróleo, era visto como uma peça-chave para a política externa americana. Sob o regime do Shah Reza Pahlavi, o país se destacava como um aliado estratégico dos Estados Unidos. É importante lembrar que o Shah chegou ao poder no Irã graças a um golpe de Estado instigado pela CIA em 1953, que resultou na queda de um regime anti-ocidental que tinha acabado de nacionalizar todo o petróleo iraniano. Como consequência disso, o Shah se posicionou como um defensor do Ocidente no Oriente Médio, mantendo laços estreitos com Israel e se recusando a participar dos embargos de petróleo liderados pelos árabes. Além disso, o Shah gastava bilhões em armas americanas, garantindo a presença militar do seu país no Golfo Pérsico. Em 1977, Jimmy Carter, em uma das suas primeiras viagens oficiais como presidente, visitou Teherã, na qual, durante um brinde ao Shah, descreveu o Irã como uma ilha de estabilidade. Essa declaração, amplamente citada, simbolizava a crença americana na robustez do regime do Shah. No entanto, como sabemos hoje, essa ilha de estabilidade estava prestes a ser engolida por uma onda revolucionária. A situação no Irã começou a mudar dramaticamente em 1978. O descontentamento popular, que vinha crescendo ao longo dos anos, atingiu um ponto de ruptura. Protestos estudantis eclodiram nas ruas e rapidamente se espalharam por todo o país, alimentados por uma combinação de fatores, como a corrupção endêmica, com grandes escândalos envolvendo a venda de petróleo e a compra de material de defesa superfaturado, e também a repressão brutal do regime através da SAVAK, a polícia secreta do Shah. O Ayatollah Khomeini, um clérigo na época exilado na França, emergiu como a figura central da oposição, com as suas mensagens disseminadas através de gravações e discursos enviados ao Irã, inflamando ainda mais a população. Para muitos iranianos, Khomeini representava não apenas uma alternativa ao Shah, mas uma esperança de justiça e autonomia nacional. Durante grande parte de 1978, Carter estava focado em outras questões, como os acordos de Camp David entre o Egito e Israel e, principalmente, a normalização das relações dos Estados Unidos com a China comunista. Por isso, quando ele finalmente voltou a sua atenção ao Irã, encontrou um governo enfraquecido, dividido e um ambiente de caos. O próprio governo Carter estava dividido, com o Departamento de Estado, liderado por parceiros políticos da ala democrata, defendendo negociações e concessões, enquanto o Conselho de Segurança Nacional pedia uma intervenção mais agressiva para salvar o regime do Shah.
Carter, geralmente idealista, demonstrou uma faceta pragmática, autorizando que o embaixador americano em Teherã encorajasse o Shah a tomar medidas severas para restaurar a ordem. No entanto, em 1978, o Shah estava debilitado, tanto fisicamente devido a um câncer, quanto política e emocionalmente. Naquele momento, ele simplesmente não tinha força ou apoio necessários para reprimir os protestos. Em janeiro de 1979, a situação chegou a um ponto crítico, com o Shah sendo obrigado a deixar o Irã, abrindo caminho para o início de um governo provisório. No entanto, esse governo não tinha controle real e Khomeini rapidamente consolidou o seu poder. Com o seu retorno triunfal ao Irã em fevereiro de 1979, marcando o início de uma nova era. Durante esse período, Carter e os seus assessores consideraram o que chamavam de Plano C, um golpe militar liderado por generais iranianos. Seria, basicamente, uma repetição do plano de 1953, destinado a derrubar o recém-nascido regime de Khomeini. Mas os militares iranianos estavam tão desmoralizados quanto o próprio Shah, com muitos generais poderosos do antigo regime temendo represálias, optando por simplesmente fugir do país. E por isso, sem apoio interno, o Plano C nunca saiu do papel. E assim, com um Carter hesitante, incapaz de mobilizar as forças do regime do Shah, no dia 11 de fevereiro de 1979, o Irã oficialmente se tornou uma república islâmica liderada por um regime teocrático ditatorial. O impacto dessa revolução foi profundo, alterando o equilíbrio de poder no Oriente Médio e redefinindo as relações entre o Irã e o Ocidente. Com o novo regime do Ayatollah, bem consciente do papel dos Estados Unidos no antigo regime do Shah, classificando Washington como o inimigo público número 1. A relação entre os Estados Unidos e o novo governo iraniano atingiu seu ponto mais baixo em novembro de 1979, quando militantes invadiram a embaixada americana em Teherã, fazendo 52 diplomatas e cidadãos americanos como reféns, dando início a uma crise que duraria 444 dias. Carter, pressionado após o seu desempenho hesitante e fraco que levou à queda do Shah, tentou de tudo para resolver a crise, autorizando a Operação Eagle Claw, uma missão de resgate militar que terminou em tragédia, com problemas logísticos e um acidente no deserto, levando à morte de 8 soldados americanos. As imagens dos destroços foram transmitidas pelo mundo, reforçando a percepção de que Carter era um líder fraco e indeciso. Mas, apesar de tudo, Carter não era tão passivo quanto parecia, e em dezembro de 1979 autorizou a CIA a iniciar uma campanha para promover a formação de um novo governo democrático no Irã, o que incluiu o contato com dissidentes e a tentativa de formar uma coalizão contra o regime de Khomeini. No entanto, em 1980, o regime teocrático iraniano já estava consolidado e essas iniciativas não tiveram o impacto desejado. Ao final do seu mandato, Carter deixou um legado controverso em relação ao Irã. Ele foi um presidente que tentou influenciar o destino de uma nação em revolução, mas as suas iniciativas falharam devido a uma combinação de hesitação, mal-entendidos culturais, limitações políticas e eventos fora do seu controle. Alguns argumentam que se Carter estivesse mais atento ao Irã em 1977 e se não tivesse se dispersado tanto em outros temas como a aproximação com a China, a ditadura teocrática liderada por Khomeini teria sido combatida de forma muito mais firme. O caso do Irã nos lembra das limitações do poder americano e da complexidade de lidar com movimentos populares em contextos culturais complexos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.